Que bênção, né, meus irmãos? Você está bem? Diga amém. A gente podia ficar adorando aqui horas e horas, não é? Maravilhoso demais estar na presença de Deus, né? Até que Ele venha, nós vamos gastar as nossas vidas aqui, diante do altar dEle. Então, irmãos, quem é que não me conhece aqui? Quem não me conhece ainda? Você chegou aqui, quem é visitante, chegou pela primeira vez aqui na igreja? Então vou me apresentar, temos algumas pessoas. Fui perguntado ali, mano, quer que eu te apresente? Aí eu disse, eu já sou apresentado, irmão, não precisa não. Já sou apresentado. Então eu me chamo Thiago Brandão, tá bom? Sou missionário da IDPB Manaus Moderna. Eu amo a minha igreja, a igreja que o Senhor me plantou, foi essa igreja. Já passamos por alguns núcleos, hoje nós estamos na supervisão de 3 núcleos, e mais um monte de pequeno grupo, graças a Deus. Eu não trabalho sozinho, trabalho junto com a minha esposa, com a minha família. Sou esposo da Suene Brandão, aquela jovem muito bonita ali, que o Senhor me deu, me presenteou de fato, cegou a vista dela e ela se apaixonou por mim, de verdade. Sou pai do Pedro Henrique, que está aí pelo meio, e da Lia Brandão. Fui muito abençoado por Deus pela família maravilhosa que Ele me deu. Eu não sei onde eu estaria se não fosse o Senhor Jesus. E Ele está aqui nesse lugar, nós podemos sentir a presença dEle nos louvores. E é uma honra poder falar do nome desse Deus. É um grande privilégio poder dizer que Ele é Rei sobre a minha vida. Ele é Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. E eu amo o Senhor Jesus. É um grande privilégio poder falar do amor dEle e do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Amém? Você está preparado para a mensagem de hoje? Ele vai mexer com o seu coração. Você está preparado? Ele vai mexer muito com o seu coração, com a sua emoção, com o seu sentimento. Eu vou falar aqui diversas coisas, mas existe algo em particular que o Espírito Santo vai tratar minuciosamente no teu coração. Você sabia disso? Ele vai mexer com os teus sentimentos, com a tua emoção hoje. Hoje. Você pode falar isso para o irmão do lado? Seja profeta, diga assim, meu irmão, te prepara, porque o Espírito Santo vai mexer com o seu coração nessa noite. Diga assim, você crê? Aí ele responde para você. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, tá bom? João capítulo 7. A gente também vai ter o texto aqui para acompanhar. João capítulo 7 é um texto que, em particular, ele quebra o meu coração todas as vezes que eu leio esse texto. Eu fico com um sentimento assim, um sentimento que não é muito bom. Por diversas vezes eu já lagrimei, já chorei, lendo esse trecho do capítulo 7 do Evangelho de João. Porque aqui é apresentado uma situação que nós não ouvimos muitas pessoas falarem acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Evangelho de João, capítulo 7, a partir do primeiro verso, diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más.
vocês vão para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir que Deus ele venha revelar essa palavra para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença. É maravilhoso poder me reunir com os meus irmãos como igreja. Estamos aqui nesse lugar para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, para dizer que Tu és santo, santo, santo e perfeito. Tu és Senhor, Deus maravilhoso, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Tu és, Senhor Deus, maravilhoso. Nós glorificamos o Teu nome nesse lugar. Abençoe as nossas vidas com a revelação dessa palavra, Senhor. Vem mexer com a estrutura do nosso ser. Mexe com os nossos corações, com a nossa mente, com os nossos pensamentos nessa noite. Opera milagres, sinais, maravilhas, libertação aqui nesse lugar. Opera, Senhor Deus, cura. Não somente cura física, mas cura interior, cura na alma, Senhor Deus. Que tudo que será feito aqui nesse lugar, nós garantimos que será para a Tua honra e glória, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Desde já nós Te agradecemos, porque por onde o Senhor passa, grandes coisas acontecem e o Senhor está passando aqui, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor pela palavra dEle? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você prestou atenção nesse texto. Jesus ele vai para casa, ele volta para o seio da sua família nesse texto. Só que o versículo que nós lemos, ele começa assim. Deixa eu abrir aqui. Ele começa assim: passadas essas coisas. Mas na frente, no decorrer da mensagem, a gente vai observar que algumas coisas aconteceram para que ele chegasse lá na sua família, tá bom? Mas o título da mensagem de hoje é Odiado pelo Mundo. E nós lemos essa frase dentro da mensagem, do texto que nós lemos na Bíblia. Ele diz: o mundo a mim odeia. Jesus, o Filho de Deus, que estava na criação com o Pai, né? Que olha, contempla os homens como a grande parte da criação, a perfeição da criação. Ele está dizendo: o mundo me odeia. Mas entenda que não é o mundo, a terra, as pessoas, não é isso, não é. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e falamos do mundo, nós estamos falando do sistema mundano, pecaminoso, onde opera as obras da carne. Os pecados operam e as pessoas gostam. É esse sistema caído, onde a Bíblia também fala sobre o curso do mundo, o caminho que o mundo está percorrendo. É um caminho de queda, é um caminho de pecado, é um caminho que tem um único destino, diga inferno. O único destino é inferno, aonde opera a obra da carne, as obras da carne. Amém? É esse mundo que odeia Jesus, e Jesus disse o porquê. Ele disse: porque eu dou testemunho contra as obras do mundo. Por isso que o mundo me odeia. E Jesus disse para os seus irmãos: a vocês o mundo não odeia. Tem um outro texto muito interessante, não sei se você reparou, diz assim: Jesus andava pela Galileia. Ele disse assim o texto: porque não desejava ir para a Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Vou explicar um pouquinho para você, para a gente ter um contexto da história que nós vamos meditar. A Galileia, irmãos, é onde estava Cafarnaum, Caná. A Galileia é onde fica Tiberíades, o mar de Tiberíades também, que é conhecido como Mar da Galileia, ou então Lago de Genezaré. Na verdade é um lago, não é? Só que ele é tão grande que chamam de mar. Ali é Galileia. O domínio da Galileia é de Herodes Antipas, né? Domínio da Galileia. E aí ele anda 194 quilômetros, 35 horas de caminhada, andando 35 horas, mais de 24 horas caminhando. Ele chega na Judéia. E onde é Judéia, Tiago? Judéia é onde está Jerusalém, Belém. Judéia é onde tem a Betânia, lá onde ele ressuscita Lázaro. Judéia é onde tem Jericó, e ali já não é mais de Herodes Antipas.
Antipas. O domínio lá é de Pôncio Pilatos, é domínio romano. Jesus, ele transitava muito entre essas duas regiões. Os judeus, quando eles vão da Judéia para Galiléia, ou da Galiléia para a Judéia, um judeu normal, zeloso, não é? Um judeu zeloso, ele faz uma grande volta. Ele não passa pelo meio, ele não caminha em linha reta no mapa. Por quê? Porque bem no meio tem Samaria. E os judeus não se davam com os samaritanos, né? No meio não passa judeu, porque às vezes eles eram atacados, caravanas atacadas, eles não se davam bem com os samaritanos, eles tinham os samaritanos como um povo imundo, impuro. Na verdade, eles eram judeus que passaram por uma mistura de povos, lá no passado, livro de Reis. Mas Jesus não, Jesus ele não se preocupava com isso, ele andava bem no meio, ele passava bem no meio, tanto que nós temos uma história maravilhosa, quando ele encontra a mulher samaritana lá no poço, tirando água, meio-dia, e transforma a vida daquela mulher. É maravilhoso aquele texto. Jesus fazia assim, ele transitava entre essas duas regiões. Ele sai, no texto que nós lemos, ele sai da Judéia, porque os judeus queriam matá-lo, e ele vai se refugiar lá. Só que os seus irmãos, não sei se você já leu na Bíblia, já se acostumou com isso, Jesus ele tinha 4 irmãos homens, você sabia disso? Não é? Tiago, José, Judas e Simão, tá bom? Quem são os irmãos de Jesus? Pergunta para o game, quem são os irmãos de Jesus? Tiago, aquelas irmãs ali, não sei quem é, mas falaram mais alto. Esses são os 4 irmãos de Jesus, irmãos. A gente tem uma continuidade da história de pelo menos de 2 deles, que é Tiago e Judas. Judas, que escreve aquela carta antes de Apocalipse, é o irmão de Jesus. É irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Tá bom? Meio irmão, não é? Meio irmão de Jesus. Porque Jesus é filho de Maria e do Espírito Santo. E Tiago também, que escreveu aquela carta, que se tornou o pastor, né? O bispo de Jerusalém, que é aquele que reunia o concílio de Jerusalém no livro de Atos. Ele é irmão de Jesus. Os apóstolos tinham um grande prestígio entre os apóstolos, Tiago. Tanto que eles vinham trazer situações para que ele julgasse. E o livro de Atos diz assim, e Tiago tomando a palavra para si. E aí ele dava a sentença, dava o decreto, falava qual era o parecer dele. Ele era conhecido na história dos judeus como Tiago Justo, de tanto que a conversão dele foi radical. A tradição judaica diz que o apelido dele é joelho de camelo, por conta do período de oração que ele tirava, que os seus joelhos ficavam com aquela carne grossa, ele já andava meio que encurvado assim no meio do povo, joelho de camelo. A tradição também fala que esse Tiago aí, por conta da conversão dele, ele foi levado para cima do pináculo do templo e foi atirado de lá para morrer. Só que caindo no local, quando desceram para pegar o corpo, ele se pôs de joelho e começou a orar, pedindo que Deus perdoasse aquelas pessoas que tinham feito aquilo com ele. Esse é um dos irmãos de Jesus. Mas aqui ele não era convertido. E aqui ele diz assim, sai da Judéia. Ele diz assim, aliás, ele diz, vai para a Judéia, sai daqui da Galiléia. Mais embaixo o texto diz, porque queriam matar Jesus na Judéia. Em outras palavras, os irmãos de Jesus estavam mandando ele ir para a morte. Vai para aquele lugar, você quer aparecer, vai para os seus discípulos te ver. Jesus disse assim, ainda não é chegado o meu tempo. Era o tempo de morrer. Jesus disse, não é a hora de eu morrer. Para vocês toda hora é hora, mas para mim ainda não é o tempo. Então, Jesus ele foi odiado, irmãos, por esse sistema pecaminoso. Por isso o título da mensagem é Odiado pelo Mundo. E hoje eu quero falar para você sobre isso, sobre pensamentos, sentimentos, emoção. Porque nós sabemos que o que nós pensamos vai reger a nossa vida. O que nós pensamos, o que ocupa os nossos pensamentos, é o que nós vamos galgar, são os passos que nós vamos dar na nossa vida. Deus, ele preza muito por isso, e Ele sabe que o homem passa por vários problemas dessa forma. Tanto que na palavra, na Bíblia toda, nós
podemos ver vários textos em que Deus diz: não temas, pois eu estou contigo. Não temas, porque eu te sustento. Não temas, não temas e não temas. A gente vê Deus preocupado. Quando Ele fala não temas, Ele está dando uma palavra contra o medo. E quantos de nós já sentiu medo no coração, assim, um medo profundo de não conseguir nem sair do lugar? Quantas pessoas têm medo do futuro incerto? Quantas pessoas têm medo se a porta não se abrir? Tenho medo se eu for rejeitado? Eu tenho medo se der errado? Eu tenho medo da morte? Eu tenho medo de sair de casa? É um medo. E Deus diz: não temas. Existe outro sentimento que ele nasce aqui, né? Todos os sentimentos nascem na mente. E a gente vê lá em Mateus 6, Jesus falando assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. 2000 anos atrás, Jesus já está falando sobre ansiedade. Ansiedade é aquela preocupação excessiva por conta das coisas que ainda nem aconteceram. Ansiedade, ansiedade. Um pensamento que ele permeia a tua mente, toma toda a tua mente, né? Gravita na tua mente. Um pensamento sobre as coisas que já aconteceram, que você já não pode mais mudar, mas que já aconteceram. E você fica parado naquele pensamento, ele causa uma depressão. Sentimento. O pecado, a palavra de Deus diz no livro de Tiago, que o pecado ele nasce aonde? Diga mente. Ele nasce na mente. O pecado, antes dele ser praticado, ele nasce na mente. A palavra de Deus é clara. Depois de seduzido, engodado, tomado por aquilo, dá luz ao pecado, e depois do pecado gera a morte. É a primeira morte, a separação do homem de Deus. Essa é a questão do sentimento, da mente, do emocional do ser humano. E Deus ele quer falar contigo acerca disso hoje. Será que o nosso Senhor Jesus, ele não teve pensamentos assim que derrubaram ele? Sim ou não? O que você acha? Sim? Não é? Jesus ele foi tentado 40 dias, ele não foi tentado por um demônio, ele não foi tentado pela própria carne, ele foi tentado pelo próprio diabo, a palavra de Deus diz. 40 dias. Quem que levou ele para ser tentado? O próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Ele foi ser tentado pelo diabo. Será que foram dias de alegria? De felicidade em meio ao deserto? Ou foram dias de lutas, provação? Que às vezes a gente passa por luta e diz: Senhor Jesus, eu não aguento. E ele deve falar lá do alto: eu sei que é difícil, mas no final é vitória. Ele chamou os seus melhores amigos para orar, não é? Pedro, Tiago e João, ele chamou todos. Ele está lá no Getsemane, antes de ser preso, ele chama as 3 dos seus amigos, né, mais próximos. Ele diz: orem comigo, porque a minha alma está aflita. Jesus, o Filho de Deus, pediu oração, irmãos. Só que tem gente que não consegue nem pedir oração, tem gente que não gosta de pedir conselho, tem gente que diz assim: é sozinho, é eu e Deus, e o meu pastor é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, pediu oração. Ele disse: orem comigo, vamos orar. Aí ele está lá em oração, ele se afasta um pouquinho mais. Quando ele volta, os 3 que estavam lá intercedendo por ele, estão tudo... Ele acorda os 3, né? Vocês não puderam orar por 1 hora sequer. Agora levantem-se, porque já estão vindo me prender. Será que ele estava feliz ali, irmãos? Ele pediu oração. Será que ele estava feliz? Os amigos estão dormindo. Não estava feliz. Aí vem um discípulo dele, um discípulo que viu milagres, um discípulo que viu o morto sair da tumba, o morto de 4 dias sair da tumba. Ele viu a mulher do fluxo de sangue contando a história dela. Ele viu pessoas ressuscitarem. Ele viu o filho da viúva de Naim, que era um morto que ia ser enterrado. Aquele menino se levanta e pede comida. Ele viu tudo isso, irmãos. Esse discípulo está indo lá para atrair Jesus. E ele vem com os soldados para atrair Jesus. Ele chega no mestre dele, que andou 3 anos e meio com ele, comeu com ele. Ele dá um beijo no rosto do mestre. Se fosse eu, policial militar, eu dizia: ter muito cara de pau, meu irmão. Como é que você veio me trair aqui? Tá doido? Ia partir para cima dele, eu acho. Mas Jesus não, ele não fez isso.
Ele olha para Judas e diz assim: amigo, que vieste fazer, amigo? No último momento ele estava tentando ganhar Judas. Oh, meu Senhor. O Senhor Jesus, Ele sabe o que é um sentimento ruim, ter uma emoção abalada, Ele sabe. Na cruz Ele olha para o alto e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu só. Ele sabe o que é sentimento. Não venha você querer falar do seu sentimento para Ele, como se fosse excepcional o que está acontecendo na sua vida. Não é! Mas se você colou nele, se você está junto dele, se você tocar na orla do vestido dele, eu quero dizer, Ele faz grandes coisas na tua vida. Se você não soltar as mãos dele, se você não se desviar, se você continuar caminhando, marchando, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio à afronta, se alguém falou mal de você e você permanece firme, eu quero dizer uma coisa para você: só o que te espera é a vitória no Senhor. Não há derrota para quem se rende ao Senhor, para quem inteiramente confia nele. Não há como dar errado. A receita é: eu estou junto com o Senhor, e Ele que responde a minha luta, a minha causa, é Ele quem cuida da minha vida. Ele é meu respaldo, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu remédio, Ele é a minha cura, Ele é tudo para mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim. E aí você vai continuando marchando, não para, porque de sentimentos Ele entende, amém? Não é que Ele entende? Olha só, profeta Isaías, 680 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele fala muito acerca do Messias. Nós chamamos de profeta messiânico, não tem um outro que fala tanto da vinda do Filho de Deus como Isaías. E Isaías fala algo acerca de Jesus, Isaías 53, capítulo todo você leu, eu coloquei só a referência. Mas Isaías 53 diz que ele era desprezado, homem de dores. Está o texto aí? Quem creu em nossa pregação? A quem foi, não tem mais ali não? Vou ler aqui então. A quem foi revelado o braço do Senhor? Pode passar. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Não é aquele Jesus romano não, que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Nariz afilado, alto. A Bíblia diz isso aqui dele, ó. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Que mais? Vamos lá. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como quem um dos homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Passa mais. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Tá bom até aí. Irmãos, o profeta Isaías está falando acerca dele, algumas características acerca do Senhor Jesus. Homem que trabalhou, experimentado no trabalho, homens de dores, tudo isso a gente vê que essas profecias se cumpriram no Senhor Jesus. O apóstolo João, no início do evangelho de João, ele diz assim: e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele começa a falar algumas coisas acerca do Senhor Jesus. E ele diz assim: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. De eu me esforçar, fazer algo, eu criar algo, e ninguém reconheceu, ninguém falou nada, desprezaram aquilo. Desprezaram, não deram importância. Você sabe quanto você se esforçou, você sabe quanto que você queria que desse certo, deu certo. Ninguém, fizeram pouco caso. Você já fica com um sentimento assim ruim, não é? No coração. Quanto mais o Senhor Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João fala ainda mais. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esses seus que não o receberam, mais lá na frente, o mataram.
Nosso Senhor, Ele entende sentimento, gente. Ele conhece o teu coração. Ele conhece cada uma das tuas lutas. Ei, Ele sabe. Ele não dorme. Ele não dorme, Ele não fecha os olhos, Ele não faz de conta que não conhece, Ele conhece o teu coração. Ele conhece cada uma das tuas lutas, cada uma das tuas dificuldades, cada um dos teus problemas. E outra, Ele conhece os teus sonhos. Não tem nenhuma outra pessoa que você deve chegar e pedir, clamar. É Ele, é Ele. Apresenta sempre aos pés do Senhor todas as suas causas. Apresente diante dele. Ele era odiado, irmãos. E eu pergunto para você já viveu um sentimento assim? Alguém dizia assim, eu tenho ódio dessa pessoa. Eu não sei. Sei se você já viveu isso, saber que alguém tem ódio de você de graça. A pessoa tem ódio de você. É algo horrível, irmãos. Deve ser algo horrível você saber que tem alguém que está com raiva de você mesmo. Muita raiva de você. Alguém que não te perdoa. Sei. Jesus, Ele passou por isso. No segundo ponto eu coloquei assim, entenda o contexto da leitura bíblica. O contexto é o que aconteceu antes daquele fato lá dos irmãos de Jesus. O que aconteceu para que ele chegasse lá na Galileia? Por que ele chegou na Galileia? Por que ele chegou lá em Cafarnaum, na casa dos parentes? Por que ele chegou lá? Então olha só, no seu estudo está aí. Jesus, Ele multiplicou pães e peixes. Jesus, Ele está pregando, Asaf, Ele está pregando sobre o reino de Deus. Ele teve uma oportunidade de pregar para uma grande multidão, né? A história diz que aproximadamente 5.000 pessoas, Ele está ensinando aquelas pessoas. O alimento dele era esse, falar do reino de Deus, falar do reino de Deus. O alimento dele é esse, salvar a humanidade. Esse é o alimento dele. Então ele está ali comendo do alimento dele, pregando. Aí as pessoas começam a ter fome. E o lugar era deserto e não tinha dinheiro, e muita gente com fome. Os discípulos ficaram preocupados com aquilo. E aí ele faz aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Maravilhoso demais, a manifestação de Deus materializada. 5.000 pessoas se alimentando e sobrou comida, a Bíblia diz. E aí ele vai muito alegre, porque a palavra foi pregada. Ele está indo muito alegre, e ele vê que as pessoas estão seguindo ele, a multidão está seguindo ele. Ele atravessa o mar e a multidão está lá, seguindo ele. Ele disse que eles já não estão mais atrás da palavra de Deus. Eles não estão atrás do reino de Deus. Eles estão atrás do que eu posso dar para eles, da comida, do pão. Aí o coração dele se entristece. Já não era mais reino. As pessoas estavam ali atrás do pão. Quantas pessoas imaginam que Jesus está numa prateleira assim? E agora eu estou precisando de algo de Deus, eu vou lá pegar. Aí vai na prateleira lá e tira, e traz, usa, abusa, consome. Está melhor? Agora tchau, reino de Deus. Aí depois volta de novo para o reino de Deus. Espera que eu vou aqui na prateleira pregar o que eu preciso de cura. Usou a cura, vai embora. Eu preciso de uma porta aberta de emprego. Porta aberta de emprego, será que tem na prateleira? Tem. Vou tirar aqui, porta aberta de emprego, peguei. Usei, tchau, reino de Deus. Eu estou precisando de milagre na minha família. Tem gente hospitalizada. Pegou lá na prateleira, trouxe, usou. Depois eu volto. E não é assim, irmãos. Ou então alguém acha que ele é como um garçom, em que a gente levanta a mão e o garçom diz: o que é que você precisa? Eu preciso de uma porta aberta de emprego, estou precisando de um carro, estou precisando de dinheiro, estou precisando de milagre. Aí você recebe a bênção, e você agradece o garçom e vai embora. Eu fico imaginando os sentimentos que esse Senhor tem no seu coração. Então ele multiplicou os pães, depois já estavam atrás dele, não era mais por causa do reino de Deus, mas sim do pão.
Ele declarou lá, pregando para aquelas pessoas, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desce do céu, eu sou o alimento que vai preencher o vazio do teu coração, eu sou o alimento que vai saciar a sede, eu sou o alimento que vai saciar a tua alma, eu sou o pão vivo. Moisés comeu do pão do deserto, morreu. Aquilo era uma ofensa para aqueles homens. Aquele povo que comeu do maná no deserto, morreu. Eu sou o pão eterno, quem não comer desse pão não vai ter vida. A Bíblia diz que os seus discípulos deixaram de o seguir. Ele não tinha só os 12, né? Tinham vários discípulos. A gente tem a missão dos 70. Tem pessoas que andavam com ele, mesmo dormiam, comiam. Eram discípulos dele. A Bíblia diz que os seus discípulos o deixaram, o abandonaram. Falaram: que palavra dura é essa? Como que esse pastor fala uma coisa dessa? Que palavra dura. O líder olhou para mim de cara feia. O líder não tocou na minha mão, ninguém falou comigo dentro daquela igreja, eu vou embora daquela igreja, Deus não está lá. A Bíblia diz que os discípulos deixaram Jesus, quando ele disse que ele era o pão vivo. Depois Jesus ele fala para alguns: vocês não vão não também? E aí Pedro, né, cheio do Espírito Santo, já, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E ele permanece ali com eles. E aí Jesus começa a falar acerca do traidor, da traição que ele ia passar. Imagina o coração dele partido, falando do traidor. Eu vou ser traído, eu vou ser entregue. Ele já sabia que ia ser Judas. Sabe o que ele teve que fazer? Lá na ceia, ele teve que se abaixar, lavar os pés de Judas, enxugar os pés de Judas e servir o Judas na mesa. Que nós tenhamos um coração assim, em responder com amor a toda afronta que vem contra as nossas vidas, em amar aqueles que nos afrontam, acusam. Amar é a maior lição que nós podemos dar. Amar. A maior vingança que você pode fazer contra alguém, Mateus, é amar a pessoa com todo o amor que Jesus colocou no teu coração. O mundo está cheio de gente que reage com violência. Aqueles que reagem com violência, eles perecem, irmãos. Deus não está nesse negócio, não. Continuando aqui. Depois de tudo isso, que ele fala da traição, ele vai se refugiar lá na sua família. E lá tem os 4 irmãos que eu falei, as 2 irmãs. E lá os seus irmãos dizem: por que você está aqui? Não querem te matar na Judéia? Vai para a Judéia. É mais ou menos isso que o texto diz, irmãos. Diz que ele vai para Galiléia porque queriam matar ele na Judéia. E ele está lá, na família dele, no refúgio dele, entre os seus irmãos. E ele era o mais velho. Ele viu cada um daqueles irmãos crescerem. Porque ele não sai do seio da sua família e vai embora, não. Ele continua sendo criado pela mãe. É os irmãos que ele viu crescer. Eles estão lá, estão entre linhas, planejando a morte dele, irmãos. Você compreende isso no texto? A gente passa por esse texto, lê e parece que não entra no coração. Mas vamos agora sentir como Jesus sentiu. Eu tenho uma irmã. Se eu percebo que a minha irmã está planejando a minha morte, ela quer que eu saia de lá, tem uma dose de inveja nesse texto. Se tu queres aparecer, fazer as coisas que tu fazes, por que tu está se escondendo aqui? Vai lá para a festa. É isso que o texto está dizendo. Meu coração despedaça quando eu leio esse texto, quanto mais o dele, lá na hora, ouvindo seus irmãos falarem isso. E a resposta dele foi: ainda não chegou o meu tempo. É o tempo de morrer. Ele disse: não chegou o meu tempo de ser o sacrifício, não chegou agora, ainda não é o tempo. E ele condena a obra do mundo. Ele disse assim: essa obra é do mundo. O mundo não odeia vocês, o mundo odeia a mim. Interessante, não é? Os irmãos dele desejaram a morte dele. Como eu falei, o Senhor Jesus quer falar com você nessa noite sobre sentimentos. E eu pergunto para você, não sei qual é o sentimento que toma o teu coração nessa noite. Eu não sei se é a falta de perdão,
você não pediu perdão, você não liberou perdão, eu não sei se é isso. Eu não sei se você não consegue amar ninguém porque um dia alguém te maltratou, não sei. Eu não sei se tem uma pessoa que machucou você no seu passado, e você odeia essa pessoa, você não quer nem ouvir falar, você preferiu esconder na sala escura, guardadinho lá no seu coração, fechou a porta, e aquilo ali está aqui, ó, guardado, está caminhando com Deus, mas tem aqui algo guardado, Deus sabe, eu vou andar assim, eu não sei que sentimentos permeiam a sua mente, eu não sei, mas o Senhor Jesus quer falar sobre isso com você nessa noite. O que te impede de entregar tudo para Ele hoje? O que te impede de derramar isso aos pés da cruz e ficar livre de uma vez por todas? Eu quero dizer para você que um sentimento ruim guardado no coração, ele impede a tua caminhada com Deus. Um sentimento ruim guardado no teu coração, ele paralisa a obra de Deus na sua vida. O que te impede de entregar isso no altar de Deus e dizer: eu quero me desfazer disso? O que é mais importante que o Filho de Deus na sua vida? Hein? Pergunto para você nessa noite, porque eu já conversei com algumas pessoas, e eu convido para vir para o reino de Deus, convido para algumas coisas da igreja, e a pessoa tem coragem de dizer assim: eu estou primeiro arrumando a minha vida. O que é mais importante que o Filho de Deus na sua vida? Jesus, ele falou algo muito interessante em Mateus 6,21. Mateus 6,21, ele disse assim: porque aonde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente também, de pensamento, de sentimento. E eu quero dizer uma coisa para você: qual é o teu maior tesouro hoje? Porque se há um vazio no teu coração, eu quero dizer uma coisa para você: todo ser humano nasce com um espaço vazio no coração dele. Aí o camarada, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele percebe que tem um vazio dentro do coração dele. Aí quando é um homem, ele tenta preencher com mulheres, ele tenta preencher com drogas, ele tenta preencher com experiências, ele tenta preencher com bebidas, ele tenta preencher com violência, ele cria uma defesa, ele é violento com algumas pessoas. É um espaço vazio dentro do coração. Às vezes a mesma coisa acontece também com mulheres, né? Tentam preencher com muitas coisas. Tem pessoas que elas tentam preencher um espaço vazio até com compras. É comprar. Ela escolhe um vestido lindíssimo que está no manequim, lá na loja. Ela viu, ficou maravilhoso. Ela experimentou, ficou maravilhoso. Chega em casa, ela coloca lá, ela não usa. Sabe quando é que ela vai usar? Quando não der mais nela, que ela vai tentar, ela diz: não dá mais em mim, vou vender no brechó. Sabe o que é isso, gente? É alguém que quer preencher um espaço dentro do coração. Todo ser humano nasce com isso, Pierre. Ele não consegue preencher com nada. Porque nesse espaço, só encaixa uma pessoa, chamada Jesus. Quando Jesus não está nesse espaço, nós temos momentos de felicidade. Quando Ele entra nesse espaço, Ele entra invadindo e trazendo alegria eterna. Quando Jesus ele não está nesse espaço, nós temos tristeza, derrota. Quando Jesus ele entra nesse espaço, nós temos paz e amor. Quando Jesus ele não está nesse espaço, nós temos choro, lágrima, pranto. Quando Jesus ele entra nesse espaço, Ele traz alegria, unção, graça. Jesus precisa entrar para ser o dono da tua vida. Quem você precisa perdoar? Quero dizer uma coisa para você: o sentimento que tem que ser prioridade na sua vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Deixe-me fazer uma pergunta para você nessa noite: existe ainda um vazio no teu coração nessa noite? Existe? Você conseguir identificar assim um vazio, algo no teu coração nessa noite? Quero dizer para você que é hoje. Hoje Ele pode invadir esse coração e trazer uma alegria sobrenatural, um refrigério junto com uma paz duradoura para ti. Amém? Jesus ele passou por sentimentos horríveis e Ele venceu.
Só Ele tem poder de arrancar todo e qualquer engano que o diabo possa ter semeado na tua vida. Só Ele. Porque Ele sabe como vencer isso. Ele sabe. Gente, você percebe que o diabo ele usa palavras. A Bíblia fala que ele lança setas, dardos inflamados. Não é isso? Que nós podemos apagar com o escudo da fé. É uma palavra que muitas vezes alguém lança essa palavra, a intenção dela talvez nem tenha sido ruim. Mas quem ouviu uma grande ofensa. Virou um dardo inflamado, acaba com tudo. Só Jesus tem poder de parar esse dardo, de cessar essa semeadura infernal que foi semeada nos nossos corações. Só o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele passou por isso. Ele disse assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes de vocês Ele me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria, como se fossem. Todavia, vocês não são do mundo. Isso Ele está falando lá, mas bem na frente. Todavia, vocês não são do mundo. Eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Essa palavra está dizendo que nós fomos escolhidos. Nós fomos arrancados do mundo. Ei, independente de como você chegou aqui nesse lugar, você chegou. Eu não sei o que você estava planejando hoje, mas se você já está aqui é porque você é escolhido de Deus. Você é escolhido dEle. Você deixou tudo para vir ouvir a palavra dEle, para adorar Ele nos louvores. Você é escolhido de Deus. Ele disse: eu arranquei do mundo. O mundo vos odeia. Nós vamos passar dificuldade lá fora. Por quê? Porque nós somos escolhidos dEle. Vamos passar por lutas, por quê? Porque nós somos escolhidos. Ele disse em Jeremias 1,5: antes de você ser formado no ventre, eu te escolhi. Você ainda não tinha forma, você era só uma substância. Deus te escolheu. Antes de nascer do ventre da sua mãe, antes de nascer lá, você nasceu nos planos de Deus. Ah, Tiago, mas a minha família, a minha casa é horrível, a minha família é horrível, eu queria ter nascido em outra família. Ei, eu quero dizer uma coisa: a tua família verdadeira está lá no terceiro céu, assentado no trono, a Ele toda a honra, toda a glória. Ei, um dia nós vamos estar com Ele, mas antes disso, o Espírito dEle está aqui, está ministrando na sua vida. Você tem um Pai que te ama. Você tem alguém que cuida de você. Pode outros te desprezarem, outros te desdenharem, falarem mal, mas tem alguém que fala bem de você. Você tem uma página na Bíblia, você tem um nome escrito no livro dos céus. Tem alguém que te ama. Ô Senhor da glória. Na Bíblia nós temos Gideão, no seu chamado, o anjo do Senhor chega com ele e diz assim: homem valente. Ele disse: eu sou da família de Manassés, o mais pobre. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. O que é isso? Sentimento. Noemi, ela sai do meio do povo de Deus. Ela vai para Moabe, porque lá em Israel não tinha pão. Noemi, ela vai com o marido, 2 filhos, ela vai cheia de bens, ela era uma mulher próspera. Ela volta da terra de Moabe, sem os 2 filhos, sem o marido, só com a nora, com Ruth. Ela vem com a sua nora, ela vem entrando na cidade, as pessoas olham e dizem: isso é Noemi? Ela disse: não, meu nome é Mara, porque eu estou amarga. O que é isso? Sentimento. Nós temos o rei Davi falando: os meus ossos doem, a iniquidade está sempre diante de mim, a mão de Deus pesou sobre a minha vida. Rei Davi. Ô Senhor, põe em mim um coração puro, um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não tira de mim o teu Santo Espírito, me dá a alegria da salvação. Isso é Davi. O que é isso? Sentimento. Nós temos o salmista levita Asaf, Salmo 73.
Ele disse: quase os meus pés se desviam, eu estava lá no templo do Senhor, eu volto para minha casa, há necessidades, mas nas ruas de Jerusalém há prosperidade, no templo é grande riqueza, na minha casa é necessidades, quase eu me desvio quando eu olho para os ricos até da sua morte são alegres, eles comem da gordura, eles comem do melhor e eu não como nada. Mas quando eu entrei no templo do meu Deus, aí ele começa. Mas você está vendo? É sentimento. Nós temos o grande profeta Elias. 850 profetas foram derrotados numa batalha espiritual. O povo se alegrou, o povo se voltou para Deus e disse que apenas Israel, o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. O fogo desce do céu, consome o holocausto, lambe a água que foi ofertada e o povo vai para cima dos 850 profetas, 400 de Baal. Jezabel, a rainha, disse assim: quem foi que matou os meus sacerdotes? Falou: Elias, minha senhora, eu vou matar esse profeta. Acabou Elias. O grande profeta de Deus foi se refugiar lá na caverna. Deus teve que entrar lá na caverna e dizer: o que tu estás fazendo aqui? O que é isso? Sentimento. Uma palavra. O grande profeta que orava, parava a chuva, orava de novo, começava a chover. O grande profeta Elias teve problemas com o sentimento, com a emoção. 400 anos Deus não fala com o povo. Depois de 400 anos Deus abre a cortina assim de Israel e ele apresenta um profeta, João Batista. E ele era pentecostal. É um batista pentecostal. João Batista vai acusar lá na frente do palácio lá: adúltero, está dormindo com a irmã do teu irmão, adúltero. Ele levava o pessoal para ser batizado no Rio Jordão. O pessoal ia confessar o pecado e dizia assim: qual é o pecado da vossa senhoria? Cascavel, cobra. Ele chamava as pessoas de cobra, né? Qual é o pecado? É que eu roubei. Fala mais alto para o povo ouvir. A Bíblia diz que tinha que confessar para que todos ouvissem. Mais alto, eu roubei. Agora você vai ser batizado, você vai nascer de novo. E ele batizava, e as pessoas viam a autoridade de Deus em João Batista. Ele está batizando, aí vem o Cordeiro de Deus. Jesus vem descendo o Rio Jordão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O céu se abre, Deus fala do céu, o Espírito Santo vem em forma de pombinha, reunião da Trindade diante de João Batista. Mas na frente ele está preso. Ele diz assim para os discípulos dele: vai lá e pergunta para o meu primo, Jesus é primo dele, né? Vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo, nós devemos esperar outro. Ele estava preso para morrer, gente. Ele já sabia que não ia sair dali. Ele pregou com tanta fé e tanta certeza no início. O que é isso que fez João Batista recuar? Diga: sentimento. Pergunta se é ele mesmo, Rames. Pergunta se é ele mesmo lá, Rames. Vê se é ele mesmo, se eu devo esperar outro. Ele está preso. Todos nós estamos sujeitos a passar por problemas assim. E cada um de vocês tem alguém, tem uma pessoa que sabe como vencer todos eles. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você foi escolhido de Deus. Você não está aqui nesse lugar à toa. Tantas outras pessoas poderiam estar aqui nesse culto, mas você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei quais foram as lutas que você passou no decorrer dessa semana, eu não sei, de verdade. Eu tive algumas lutas. Eu tive semanas que eu tive mais lutas, André. Eu te amo, André. O André é o amor da minha vida. Eu tive muitas lutas, gente, muitas lutas. Durante muito tempo. Eu tive momentos em que eu não conseguia consolo da minha esposa. Eu não conseguia consolo do meu filho. Meu filho veio chorar do meu lado uma vez, sabe? Eu disse: filho, vai para lá, filho. Não vem chorar aqui comigo, não. Porque agora é eu e Deus, filho. Comecei a chorar. Mas todas as vezes eu senti a presença dele muito real.
Uma das vezes eu sentia as mãos dele segurando a minha costa. E eu sabia que era o Espírito Santo. E eu comecei a chorar e a gemer. E eu lembrei que Paulo disse que quando nós não sabemos como orar, nem como pedir, o Espírito Santo é quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele geme de tanto amor que Ele nos ama. Ele geme e Ele leva a nossa intercessão ao Pai. Nenhuma das tuas lutas você passou sozinho, eu te garanto isso. Eu te garanto, nenhuma das lutas. Talvez a gente não tenha entregue para Ele, dizer: Senhor, eu não quero mais fazer nada com minha força, eu não quero fazer com o meu braço, eu quero que o Senhor faça por mim, Senhor. Coloca paciência para que eu possa esperar. Traz consolo, traz refrigério, Pai. Eu tenho certeza que Ele te responde. O curso do mundo, ele já aponta claramente para onde estamos indo, né? Não existe mais disfarce. O mundo, ele já não fala mais assim veladamente, não é? Eles são contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus. O curso do mundo é contra a família. E ele inclui muitas pessoas nesse plano diabólico. Você sabia disso? Muitas pessoas são incluídas nesse plano diabólico. Todos os dias, muitas pessoas vão para o inferno. As pessoas às vezes são pessoas boas. Pessoa que é boa no coração. Ela é uma pessoa boa, ela ajuda outros, ela é boa. Vai morrer fisicamente, vai passar a eternidade no inferno. Porque a Bíblia cristã, católica, a Bíblia católica, ela fala a mesma coisa. Para que você seja salvo, Romanos 10:9 diz que nós temos que confessar com a boca e aceitar no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí você será salvo. É o texto que fala, o texto da Bíblia. Aquele texto que eu li para você de João 1:11, que diz que Jesus, ele veio para o que era seu. Ele veio para o judeu, para o povo de Deus. Aí diz assim: mas os seus não o receberam. Mas capítulo 12, o capítulo 1, verso 12, o verso seguinte diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí que eu entro, aí que você entra. Você tem que aceitar Jesus para você ser filho de Deus. E como é, Tiago? É como ele fez na cruz. Ele morreu publicamente na cruz. Então eu preciso aceitar ele publicamente. Eu preciso dizer: olha, eu aceitei Jesus. A minha decisão eu tomei no dia 19 de junho de 2011. Eu nunca me arrependi. Eu acho que se eu não tivesse aceitado ele lá naquele dia, eu já estaria morto. De alguma forma, eu já estaria morto. Hoje eu tenho 40 anos de idade. Eu acho que eu vou viver mais uns 40. Até ele me levar. Oh, meu Deus. Hoje nesse lugar, Deus, ele quer fazer uma grande obra a partir da tua vida. Entenda, não é para você, não é a prateleira da farmácia. É a partir da tua vida. Por exemplo, você que precisa de cura, ele pode te usar para curar. Você que precisa de transformação, ele vai te usar para transformar a vida de outras pessoas. Você que precisa de consolo, ele vai te usar para consolar pessoas. Mas se você precisa de perdão, tanto de pedir como de liberar, Deus, ele está aqui nesse altar, irmãos, para te perdoar os teus pecados hoje, te dar uma página em branco para que você recomece, te dar uma nova vida, te dar uma nova história. Eu te desafio, sabe? Enquanto o louvor estiver tocando, eu quero orar por você. Eu não tenho poder nenhum,
Eu oro e eu recebo oração também. Eu não tenho poder nenhum, irmão, de verdade. Não tenho. Mas eu conheço alguém que tem, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele transforma, liberta, sara, cura. Esse Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Enquanto o louvor estiver tocando, não para, nem pensa. Sabe, dá um pulo dessa cadeira, sai, vem para cá para o altar de Deus, que nós vamos orar. Ele está aqui para te perdoar.